Para vocês que ainda não entenderam um aspecto muito peculiar, eu acho que é legal lembrar de uma música do Raul Seixas que ele lançou em 76, 77, num álbum já de nome peculiar, chamado Novo Aeon, né? Uma mistura totalmente de Aleister Crowley, e nesse álbum ele tem uma música chamada O Rock é do Diabo. E ele tem uma frase sensacional que ele fala: existem dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é um do toque, o outro é aquele do exorcista. E eu sempre fiquei imaginando qual seria o jeito mais fácil de cortar a cabeça de um bode, se seria de cima para baixo ou de lado. O dia de hoje, ele é focado num outro aspecto da magia, numa magia que não tem simplesmente o sentido porco, vulgar, de anticristão, de destruição da humanidade e da cultura. E é para isso que eu trouxe alguém que sabe falar, porque eu não entendo nada. Uma vez eu fingi que jogava tarô, não lembrava nem do meu nome. E é por isso que eu convidei o José Alves. Muito obrigado. Muito prazer estar aqui contigo. Prazer foi você ter aceito o nosso convite nessa tua agenda. Sim. José Alves, primeiramente, quem é você? José Alves é um mestre do Tantra das Sombras e do Xamanismo Negro, operando o desdobramento desses mistérios através das hipóteses filosóficas, artísticas e científicas. Também sou um egiptologista independente da escola simbolista, praticante do Tantra egípcio e da magia egípcia. Mas quando a gente pensa em magia, pensa em bruxaria, em todas essas questões, logo vem aquela imagem dos livros clássicos da bruxinha de vassoura e chapéu. Como se dá essa questão da magia do bruxo no século XXI? A presença mais marcante da magia no século XXI é a magia do caos. Magia do caos. A magia do caos, ela surge, eu estou falando em termos modernos porque ela é uma coisa ancestral dentro do conhecimento humano. Ela é primigênia, né? Mas a magia do caos, assim, ela ressurge em meados do começo do século XX pelas mãos de um feiticeiro e artista plástico conhecido como Austin Osman Spare. O Spare, ele é o primeiro desses magistas, né, mais recentes a romper com os sistemas clássicos de magia e retomar os atavismos da magia primigênia, da feitiçaria primigênia, tá? Ela continua operando, se apoderando, se apropriando de todos os sistemas de crença mais atuais, tá? Então, esse é a presença da magia na nossa época. E o simbolismo da magia, ele continua o mesmo? O fundamento é o mesmo. O que muda são as hierofanias, deuses, roupagens culturais. Isso vai alterando, é um processo contínuo. Porém, o fundamento ele sempre permanece o mesmo. Então, por exemplo, a mesma pessoa que no século 2, 3 a.C. fazia para Thor, dá o mesmo significado que alguém que faz hoje na Wicca ou algo semelhante. O fundamento do poder, ele insere o sagrado. O sagrado é um termo que vem de sacra, do latim. Uma palavra que compõe o divino e o demoníaco. Então, o historiador das religiões comparadas, o Mircea Eliade, ele demonstra que o sagrado ele não é um mero evento no processo evolutivo humano, mas ele é um aspecto fundamental da própria consciência, tá? Então, a roupagem mitológica, os arquétipos, eles podem variar de cultura, de raça, de época para época. Os fundamentos são imutáveis, basicamente. A magia, ela surge com a espécie Cro-Magnon e é a primeira operação do pensamento humano. A magia, de fato, é o fundamento ancestral de todas as nossas religiões, arte, ciências, metafísica e tudo que vai permitir a emergência das grandes civilizações, certo? Ela surge como o primeiro discernimento científico do homem sobre o universo. Quando ele consegue se distinguir do todo e aprende a nominar os eventos que o cercam, né? As linguagens simbólicas, segundo os antropólogos, elas vão surgir da associação dos sons da natureza com símbolos que foram criados. Então havia o som do trovão, da correnteza da água, do vento atravessando as árvores, do rugido de animais,
da própria, o grito do nascimento de um bebezinho, seja animal ou humano, o último suspiro de um animal agonizante. Então tudo isso foi elaborado. Mais que isso, a intuição desse ser presenciou um conhecimento paralelo, um conhecimento que não estava discernível somente nas formas visíveis, mas atuando de dentro para fora. Né? Então aí começa a magia. Essa magia desses tempos primigênios, dessa era paleolítica, vai evoluir para a era neolítica, vai permitir a ascensão das civilizações mais antigas, da Mesopotâmia, do Antigo Egito, vai chegar na era clássica, vai abrir caminho para os desdobramentos do pensamento gnóstico, hermético, neoplatônico, que vai evoluir para a Alta Idade Média, para a Baixa Idade Média, vai atravessar o Renascimento para a Idade Moderna, vai chegar no século XIX, se fundamentando com uma roupagem mais de acordo com os tempos modernos, e vai chegar no século XXI. E você está utilizando para fazer essas exposições brevemente muitos termos como hermenêutica, etc. Você poderia me dar um pouco melhor esse panorama de definições de cada termo para a gente conseguir se localizar? Assim, vamos lá no começo de tudo. Vamos pegar o xamanismo. O xamanismo é a forma primordial de magia, tá? É um termo que foi alcunhado pelos antropólogos, porque o termo feitiçaria, na época deles, já era um termo pejorativo. Não era um termo bem visto. Mas isso também se deve à própria essência da magia. Porque assim, a magia, ela não é como a religião, certo? Na religião, você obedece preceitos, dogmas e tal. Na magia, o mago, o feiticeiro, ele procura dominar o universo, né? Para ele atingir esse processo, ele passa por um processo iniciático de inversão e contraordenação dos dados sociais admitidos. Quando ele consegue passar por isso, ele se investe de um poder sagrado, sobrenatural, e ele pode exercer a magia. Todos possuem a magia inerentemente, né? Como uma espécie de dom inerente. Porém, existem indivíduos na humanidade que concentram isso num grau mais intenso. E eles não dependem só dessa magia natural. Eles são capazes de praticar aquilo que nós chamamos de feitiço impregnado, que é quando há uma ação estranha e externa sobre um objeto, magnificando ele. Tá? Os antigos xamãs, sobretudo os xamãs da região centro-asiática, da tribo tunguso-siberiana, que é da onde vem o termo xamanismo, eles desenvolveram um fundamento de linguagem que acaba prevalecendo em todos os sistemas posteriores de doutrina mágica e pensamento mágico. Em primeiro lugar, eles decodificaram um mistério que eles denominaram de força rodopiante. Essa chamada força rodopiante, que é descrita pelo simbolismo da espiral, ela é uma fonte de potencialidades e possibilidades infinitas, aonde estão contidos todos os mundos, todas as existências, todas as entidades e não entidades. E os primeiros xamãs, eles aprenderam a arrancar os mundos, os espíritos, os conceitos dessa fonte primigênia, primordial e inominável, através de um outro conceito que eles definiram como puleiro dos espíritos. Então, o puleiro dos espíritos, ele pode ser uma árvore desgalhada, sem as folhas no inverno, ele pode ser o sistema cérebro-espinhal do ser humano, ele pode ser as descargas das sinapses no cérebro, ele é a grade de isolamento. E como era possível isso? Isso era possível através de um terceiro fator importante, que é a linguagem de poder. Essa linguagem de poder, na magia, na feitiçaria, é chamada de língua crepuscular ou língua dos feiticeiros. Então, para dar um exemplo a vocês, dos desdobramentos disso, você vai pegar, por exemplo, no sistema oriental hinduísta, já em tempos posteriores, dentro do tantrismo, o conceito da doutrina dos 3 segredos, que é o manejamento do mistério da palavra, do pensamento e da ação. Certo? Então, no tantrismo, só a título ilustrativo, você tem o pensamento simbolizado pelos yantras, que são os puleiros dos espíritos. Você tem os mantras, que é a linguagem crepuscular do antigo feiticeiro pré-histórico. E você tem os mudras, que são a ação. Por quê? Porque na magia o símbolo é a coisa.
E a palavra é o acontecimento. A magia, ela lida com uma lei de causalidade que é estranha à ordem natural, porque ela provoca vínculos inevitáveis entre coisas distantes. Ela age num fundamento subterrâneo, agindo sobre as formas do mundo. Resumindo, basicamente é isso. E como é possível identificar, por exemplo, um bruxo ou um mago? Todas as pessoas têm a magia implícita em si, porque ela permeia todas as estruturas. Porém, existem algumas pessoas que possuem essa magia inerente, esse magnetismo, por assim dizer, numa intensidade maior. Essas pessoas conseguem impregnar qualquer objeto com a sua capacidade de crença. Ou seja, um verdadeiro feiticeiro, uma verdadeira feiticeira, ele não é nem um crédulo ingênuo e nem é um cético obtuso. Por quê? Porque ele ou ela é capaz de conferir realidade e crença a um dado objeto. E também é capaz de destituir um objeto. Então, como nós estamos entrando um pouco aqui também na área acadêmica, eu lembrei de uma citação do Max Miller, que foi um grande orientalista alemão, que ele definia o mito, a linguagem mítica, que é própria da magia, como uma doença da linguagem. Porque ele falava que o excesso de informação aplicado no objeto instaurava a atmosfera do fantástico. Que é o que um feiticeiro faz. Ele é capaz de magnificar, ele é capaz de aplicar um sortilégio, um enfeitiçamento sobre um objeto e conferir um significado intenso a ele. E isso foi feito lá no alvorecer do desenvolvimento da nossa consciência, quando o homem ele nominou chão, terra, ar, árvore, pássaro, vida, morte, conceitos abstratos também, Deus, demônio, bem, mal. Então a linguagem de poder, ela é o primeiro instrumento científico da humanidade no seu desenvolvimento. Então você estaria me dizendo que existe uma diferença entre o mago e o bruxo verdadeiro como atuação, e isso que a imagem do senso comum tem com o demônio, com o diabo, tem mesmo essa diferença? A diferença, ela vem de uma certa confusão, porque assim, dos tempos primordiais para cá, a humanidade ela foi dividindo, recombinando, classificando e definindo noções de bem e mal, que variam totalmente de época e de cultura para cultura, certo? Sim. E o problema é que a maior parte dos seres humanos acabaram ficando reféns desses conceitos. A verdadeira magia, ela transcende o bem e o mal, certo? O verdadeiro feiticeiro, a verdadeira feiticeira, não está sob o jugo nem da palavra e nem do bem e do mal. Está sobre o bem e o mal. E exerce os dois, né? Porque assim, o sagrado, ele pode ser definido como um mistério tremendo. Ele traz deslumbramento, ele traz êxtase, ele traz paz, mas ele também traz o horror desgarrador e sagrado. Não tem como você apartar essas duas coisas. Coisa que pensamentos humanos posteriores tentaram fazer e vem tentando fazer o tempo todo, né? Quando há emergência desses fenômenos, isso meio que assusta. Não é um feiticeiro. Cabe a ele sustentar a carga. Cabe a ele incorporar a tragicidade e transfigurar ela em sabedoria e poder. É o que todos os feiticeiros, magos e feiticeiras e bruxas fizeram, desde os tempos primordiais até os dias de hoje. Só um adendo sobre a questão que você citou da semiótica, da neurolinguística, da própria psicologia. A magia, embora ela permeie essas ciências mais modernas, ela está além. Ela preexiste e transcende essas estruturas. Então é um erro você tentar psicologizar fenômenos mágicos. Não tem como fazer isso. Os parapsicólogos, eles fracassam nesse sentido. Quando eles tentam sistematizar pela ciência oficial uma outra ciência que pertence a uma outra configuração, que está no terreno do mistério, né? Mas que tem encarnação física. E você poderia me citar um pouco das suas experiências, sem citar nomes nem nada do tipo, mas poderia falar alguns casos concretos que você vivenciou dentro da magia? Porque se parece tanto questão de crença, sem Para mim não ficar realidade. aqui perdendo tempo descrevendo sonhos e visões, que é uma coisa aborrecida, eu acho melhor descrever os meus processos de transição de uma estrutura de pensamento comum e ordinário para o abismo propriamente dito da magia, né? Assim, a minha primeira experiência com a magia, assim, a magia ela já vem de muito tempo, antes mesmo de eu
de eu aprender a ler, escrever, esse tipo de coisa, né? Então ela se dava por sensações, que depois eu vim descobrir que está dentro do fenômeno conhecido como atavismo. Então o atavismo, dentro da antropologia e dentro do ocultismo, é conhecido como regresso à herança remota. Então a magia, a bruxaria, a feitiçaria, ela lida com dois tipos de atavismo: o atavismo humano e o atavismo pré-humano. Quando o feiticeiro ele consegue ativar os atavismos pré-humanos, incorporando eles na carne, ele destrói a ilusão da bolha do eu. E ele constrói um corpo mágico secreto, que é conhecido como duplo, doppelganger, né? Tem vários termos para isso, tá? Então, assim, a minha entrada nesse processo se dá lá pelos 13 anos, quando eu me inicio no sabá da verdadeira feitiçaria. Isso mais ou menos se dá pela chegada de um tratado de demonologia de Francesco Maria Guaso, tá? Um tio meu viajou para a Itália e ele trouxe um facsimile. E esse texto ele traz xilogravuras de imagens do sabá medieval e tal. E eu, interagindo com essas imagens, eu consegui a evocação e a transfiguração do meu corpo dentro desse mistério. E ali eu me dei conta de que eu era um feiticeiro, que eu tinha o chamado sigilo diabólico, que é a marca do feiticeiro. O feiticeiro ele lida com vários mistérios. Um é o sigilo diabólico, é a marca pela qual o feiticeiro pode ser reconhecido. O segundo é o estigmate diabólico, quando o feiticeiro ele tem plena consciência de que ele é um feiticeiro. Então, essa entrada ela vai desdobrar processos mais intensos. Eu vou me deparar com iconografia egípcia, textos egípcios, e inexplicavelmente, sem nenhuma explicação que eu digo da lógica formal, eu vou adentrar esses mistérios. Eu vou falar, pô, eu conheço isso aqui. Então existe um processo também que é conhecido como memória do sangue. Os pensadores gnósticos posteriores, eles deram o nome de anamnese, que é a recordação de si, que volta no conceito dos atavismos, quando você vai conjurando eles e personificando eles no corpo. Para dar um exemplo, eu vou citar a magia egípcia, tá? Na magia egípcia, aquilo que os psicólogos modernos chamam de inconsciente, para eles é uma necrópole, é um cemitério, onde os eus mortos estão sepultados. E eles podem ser evocados. Eles são, na magia egípcia, chamados de Ka. Então esses Kas, eles podem ser unificados e corporificados no corpo presente. Isso era feito através dos ritos mortuários da mumificação. Então, eu me submeti a esses processos, certo? Então, assim, eu não sou apenas um teórico. Claro que eu estudei também, eu li bastante história, ciência, filosofia, metafísica, até para poder haver uma interação de diálogo entre nós. Mas a linguagem dos feiticeiros é outra. Ela não é nem um pouco racional, ela transcende totalmente essa coisa, né? Então é isso, eu acho que é mais válido descrever alguns desses processos do que ficar aqui descrevendo visões mais ou menos vagas, né? Porque assim, muitas pessoas vêm com sonhos magnificentes descrevendo para mim, mas assim, para um verdadeiro feiticeiro, o que importa é você criar um corpo de mistério que permita a autoexpressão da sua singularidade. Tem duas coisas que é fundamental na magia: originalidade e singularidade. Sem essas duas coisas, você nunca vai ser um verdadeiro magos, feiticeiro, bruxo, né? É real essa dualidade entre a feitiçaria e o cristianismo? Eles são, de fato, opostos um do outro? Assim, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, em Êxodo, já tem uma severa proibição à feitiçaria. Agora, isso é uma coisa um tanto paradoxal, porque eles usam magia o tempo todo. Eles usam magia o tempo todo, só que negando a magia para impor a sua única magia. Mais ou menos isso. O cristianismo, ele não sai fora desse processo. Assim, não é que existe uma magia oposta ao cristianismo, porque o cristianismo também é uma expressão de magia. Se eu tirar o verniz teológico do Cristo, eu posso chamar ele de feiticeiro também, porque ele exerce todos os atributos que um feiticeiro faz. Milagres, ressuscita os mortos, ele próprio ressuscita da morte, que é o quê? É uma reencenação do mistério de Osíris, que é um mistério xamânico, que implica despedaçamento, desagregação da antiga personalidade, reunificação e ressurreição, certo? Existe sim essa oposição. Essa oposição, ela também faz parte, assim, do dinamismo da própria existência, que é combate o tempo todo, como é que é? Sobreposição,
São forças se devorando e se criando. O cristianismo, ele vai por uma via que nós entendemos como a santidade. E a feitiçaria, ela vai por um outro caminho, né? Ela vai por um outro caminho. Embora ela também seja sagrada. Ela sai do mesmo mistério do sagrado. Agora, sagrado é uma palavra que significa aquilo que está fora. Aquilo que está acima do natural. A religião oficial, ela sempre vai ser oposta à feitiçaria. Sempre vai ser oposta à feitiçaria e à magia. Porque está implícito na feitiçaria a destruição de todos os limites e imposições sociais. Não existe nenhum bruxo ou feiticeiro que implore aceitação social. Quando ele toma essa via, ele se torna o maldito, o errante, o fora da lei por excelência. Mas esse fora da lei é aquele que apresenta para a humanidade seus maiores tesouros. Ele pode servir também como um mediador do ser humano sair do estado de sono, o estado de sono letárgico, o conformismo, né? Mas isso me parece que tem um preço, tanto socialmente quanto físico. Acho que eu vou fazer duas perguntas bem próximas. Quais são os preços que se paga tanto o praticante do esoterismo quanto aquele que quer se iniciar nas artes? Todas as escolas sérias de esoterismo, do inquérito espiritual, elas têm uma característica que tem que ser o denominador comum. Nenhuma delas deve fazer nenhuma concessão às debilidades humanas. Se acontece isso, é charlatanismo. Na feitiçaria, a coisa é mais radical ainda. Por quê? Porque o feiticeiro, ele se entrega à morte. Em cada respiração, cada ato. É um atirar-se na morte. Ele banca os riscos. Por quê? Porque ele escolheu não pertencer ao dado. Então ele tem que suportar a consequência. Essa consequência, ela abre chagas, no corpo, na alma e tal. Nessas chagas são gravados selos secretos, pelos quais ele se outorga e tem autoridade de mestre em relação à humanidade. Mas isso é válido para os dois sexos, tá? Ou qualquer mistério entre esses dois sexos também. Por quê? Porque o mistério da feitiçaria, ele traz o mistério do andrógeno, primigênio primordial, que é aquele que une os dois sexos, que é aquele que transcende os dois sexos. Porque assim, nesses processos aí do xamanismo, da feitiçaria mais primigênia, existe o processo de transfiguração do homem para o animal, do vivo para o morto, do morto para o vivo, do animal, do bestial para o humano, da mulher para o homem, do homem para a mulher. Todos esses conceitos são subvertidos. Por isso que não há como você cercear a coisa no politicamente correto. É impossível. Então, por exemplo, todo esse ímpeto rebelde da humanidade, os processos revolucionários, eles vêm desse ímpeto, que é o sentido do desejo do extravasamento e da reunificação na unicidade secreta que está no centro do todo. Existe um mistério que vem de tempos anteriores à própria criação, que é sintetizado na magia, simbolizado por um fogo primigênio, incriado, que nós chamamos de chama negra, e que tem muitos nomes. Os antigos alquimistas e os bruxos antigos chamavam de azote, né? As escolas mais modernas de ocultismo, eles têm o hábito de chamar de luz astral, que para mim é uma descrição parcial e incompleta, porque o mistério ele não está restrito só à luz. A luz é o verniz mais externo. O fundamento dele é justamente as trevas, o vazio, o inominável, tá? Que também inclui a luz. Esse mistério ele é chamado de grande arcano. Então, conseguir entendê-lo, conseguir incorporá-lo, conseguir manejá-lo e direcioná-lo é o próprio ato da magia por excelência, né? E você agora há pouco, nessa última pergunta, comentou bem rapidamente, sobre o charlatanismo. Você pode me dizer um pouco mais sobre essas ordens esotéricas no Brasil e como faz para identificar qual é um charlatão, quem não é? Qual a importância de fazer parte de uma ordem esotérica, que você falou que não faz parte? Sim, porque assim, primeiro, para ficar mais claro, vou fazer uma pequena recapitulação sobre esse conceito de sociedades secretas, tá? Então eu vou citar um autor francês, chamado Raoul Rousson. Ele escreveu um livro, Sociedades Secretas, sob o pseudônimo de Geoffrey de Charnay, que é o nome de um antigo mestre templário, tá? Aonde ele classifica as sociedades secretas em 3 níveis, tá? O primeiro nível é conhecido como sociedades básicas. As sociedades básicas são a maçonaria, a teosofia, os Rosacruzes e suas dissidências e derivados. Eubiose, antroposofia,
e você pode encontrar outros nomes aí. Então, o segundo nível, as sociedades secretas, elas não são conhecidas nem pelas sociedades básicas e nem pelo público em geral. E a terceiro nível estão as sociedades ultra secretas, que raramente demonstra a sua ação no plano físico. Você vai encontrar, por exemplo, o antigo ministro das Relações Exteriores alemão, Walter Rathenau, quando antes de morrer, ele chegou a falar dos 72 que governavam o mundo. Então você escuta murmúrios e coisa e tal. Para você discernir se uma sociedade secreta é autêntica, você tem que procurar encontrar o que eu acabei de descrever agora há pouco. Faz concessão às debilidades humanas, perde tempo com coisas tolas e periféricas, desnecessárias dentro do âmbito oculto, do fundamento oculto, mágico. Você vai começando a discernir esse tipo de coisa. Por exemplo, hoje a internet é um excelente instrumento de aquisição e veiculação de conhecimento. Só que isso também tem um preço, que é assim, qualquer um pode falar qualquer coisa, qualquer um pode apresentar qualquer coisa. Então tem que ter um discernimento para você saber onde você está pisando. Se não há uma unificação entre a palavra e o ato, se o ato não traduz, se a palavra não é traduzida em atos, você já pode cair fora. Isso tanto para o indivíduo quanto para corporações, organizações que se dizem secretas, esotéricas e tudo mais. Porque assim, as verdadeiras ordens secretas, elas são uma espécie de duplo dessas sociedades que possuem organização formal, basicamente isso. Eu gostaria de dizer para vocês que estão assistindo, se vocês ouvirem um cachorro latindo, ele é filho de uma cachorra que está na casa do lado. Me desculpem. Vamos usar a imaginação. Posso fazer uma observação? O cachorro, ele é um símbolo do psicopompo, daquele que guia as almas dos vivos para a morte, né? Então tá tudo certo. Mas como o meu café está acabando, eu gostaria de fazer a pergunta final do programa. E como de praxes, a pergunta final é do próprio entrevistado. Então, por favor, Zé, faça as honras. O espaço é todo seu. Fazer uma pergunta? Sim, você mesmo pode se fazer uma pergunta e responder, ou dar algum recado. É contigo. Bom, que esse evento aqui seja um denominador de todo esse processo que é incriado se desdobrando, né, para o mais além. Que o pré-existente, né, que o antecessor se manifeste no ulterior, trazendo sua presença imediata, unificando esses conhecimentos que nós estamos discutindo aqui. Que se repita aqui no seu espaço cultural, né, infinitos arranjos aí de conhecimento, cultura, espiritualidade, mesmo a negação da espiritualidade também, tudo é válido, né? Então é interessante isso. Então, para encerrar a gravação, agradecer o Maurício pela gentileza, né, de me convidar para o seu espaço, agradecer a ti por me convidar. Eu que agradeço você ter vindo, rapaz. Estou muito contente, valeu mesmo. Foi um prazer te conhecer. Obrigado a todos que estão aqui também.